Esse título está baseado no capítulo 10 do livro Serviço Cristão, que os irmãos já estão estudando aí. Como é que a gente faz para conhecer a Deus? Bom, Deus ele não podia ser conhecido de outra forma, a gente não tem como levá-lo a um laboratório, a gente não tem como escrutar os seus pensamentos, a sua natureza, mas Deus, em sua infinita bondade para com os seres humanos, ele escolheu maneiras de mostrar a sua natureza, a sua identidade para aqueles filhos que lhe são caros, para aqueles filhos que lhe são fiéis. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar algumas coisas que a irmã White fala para revelar esse Deus que nós conhecemos. Então, eu vou ler aqui, à medida que eu for lendo, a gente vai comentando o que a irmã White fala com relação a esse conhecimento que Deus nos dá, a esse Deus que nós conhecemos. Muitas são as maneiras pelas quais Deus procura revelar-se a nós e pôr-nos em comunhão com Ele. Deus escolhe, então, muitas formas, muitas maneiras de se revelar. E a natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. Através da natureza, nós podemos perceber a presença de Deus. Nosso Salvador, quando aqui esteve, em suas parábolas, ele tentava ligar as suas preciosas lições às coisas da natureza. Então, Jesus ele tornou a Bíblia, e ele tornou o Pai, ele tornou Deus conhecido de forma bem prática, no seu mistério, esse Deus misterioso, esse Deus se manifesta nas coisas simples para tornar conhecido aos seus filhos. Então, as parábolas, por exemplo, são uma amostra disso, né? Jesus fala da sementinha que cai no solo e aquela sementinha, quando encontra um terreno fértil, ela vai brotar e ela vai produzir os seus frutos necessários. Então, Jesus pegava aquilo que é misterioso, Jesus pegava aquilo que está num plano que a gente não pode conceber e nem entender, e ele trazia para as coisas simples da vida para tornar conhecida a sua natureza para o ser humano. E a irmã White, ela vai nos falar de muitas outras coisas, deixa eu voltar aqui, e de muitas outras maneiras que Deus fala. Qual é o desejo de Deus para nós, seus filhos? Deus deseja que os seus filhos apreciem as suas obras e se deleitem na singela e serena formosura como que adornou o nosso lar terrestre. Irmão, você já parou para analisar a natureza, a beleza da natureza? Já parou para ver as coisas simples que Deus coloca? Por exemplo, você já parou para assistir o nascer do sol, a manifestação do poder de Deus, no momento em que a terra está toda escura e os primeiros raios do sol começam a nascer e trazer iluminação, como quem trazendo a vida? Eu gosto muito do nascer do sol, mas gosto mais do pôr do sol. Assim como o nascer do sol nos traz vida, o pôr do sol nos mostra a beleza de mais um dia vivido, de mais uma noite que chegou, de menos um dia nessa terra, de menos um dia para vermos o Senhor Jesus voltar. E as estrelas, e o cantar dos pássaros, todas essas coisas, Deus deixou essa singeleza, como a irmã White diz, na sua formosura, Deus adornou isso para mostrar as suas digitais na natureza, que Ele está aqui conosco. É um presente para nós percebermos a sua presença conosco. Se tão somente estivermos atentos, ligados, antenados aí às obras de Deus, nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Tudo na natureza, exceto a natureza humana, exceto a vida humana, que goza do seu livre-arbítrio. Toda a natureza percorre um percurso milimetricamente organizado, desde as estrelas do céu, aos animais, as flores, as árvores, os rios,
o mar, tudo que a gente pode pensar, do maior, das coisas mais grandiosas que nos impressiona, as coisas mais aparentemente insignificantes e simples que passam despercebidas diante de nós. Deus nos chama a atenção nessas coisas, todos os dias ele pinta isso para nós. Mas às vezes o ser humano no seu corre-corre, na luta pelo ganhar da vida, o ser humano não percebe as digitais de Deus nas coisas pequenas e por isso ele não aprende uma lição ou lições de obediência e de confiança no poder de Deus. Todos os dias, no nascer do sol e no pôr do sol, todos os dias na chuva que cai, todos os dias no brilho das estrelas ou não, todos os dias nas coisas pequenas ou não, Deus está nos mostrando que nós devemos obedecê-lo e confiar inteiramente nele e em seu poder. Tem esse pensamento que ele me acompanha há muito tempo, porque a irmã White ela começa a descrever a grandiosidade de Deus, mas ela não deixa só essa grandiosidade de Deus a nível do universo, ela traz para o ser humano também. E a irmã White diz assim: nenhuma lágrima é vertida sem que Deus note. Eu não sei se nessa manhã, se ontem, eu não sei se na semana passada, não sei se no ano passado você chegou a verter alguma lágrima, ainda que tenha sido de alegria ou de tristeza, que tenha sido carregada de emoção, de gratidão ou de profunda perda. A irmã White diz que não há nenhuma lágrima que caia sem que Deus note. Esse mesmo Deus que nota cada lágrima vertida, esse mesmo Deus, ele também percebe cada sorriso dado, cada alegria que esse ser humano pode esboçar, ou tristeza que venha lhe acometer, Deus está notando todas as coisas. Que Deus é esse que nota todas essas coisas? Ela continua dizendo: se tão somente crêssemos nisso plenamente, desvanecer-se-iam todas as ansiedades que ela julga inúteis. Por que que nós nos preocupamos tanto? Por que que nós nos entristecemos tanto? Por que que a ansiedade envolve a nossa vida? Por que tristeza? Por que que frustrações nos envolvem? Ela está dizendo assim: nós deixamos de perceber Deus nos pequenos detalhes. Nossa vida, diz ela, não estaria tão cheia de decepções como agora. Fruto dessa ansiedade inútil, frutos dessa decepção, como fruto vem a decepção e a ansiedade, a nossa preocupação exacerbada, sem perceber Deus na essência das pequenas coisas. Então, se nós começássemos a olhar a natureza e percebermos o seu autor, se nós começássemos a perceber que essa natureza não está preocupada, que o sol não está preocupado se amanhã ele vai nascer no momento certo, se o sol não estivesse preocupado em cumprir o seu curso, se o sol estivesse preocupado em cumprir o seu curso, ele também poderia estar ansioso, né? Verdade que não é um sentimento que acomete apenas os seres humanos. Mas ele não faz isso, ele cumpre a sua ordem, porque ele confia em Deus. O animal confia em Deus, a natureza em si, toda ela, confia em Deus. E nós, porque deixamos de confiar em Deus, somos acometidos de toda sorte de decepções, de frustrações e ansiedade, que a irmã White chega a dizer que é uma ansiedade inútil. Olha que pensamento fantástico. Irmãos, hoje se acredita que existam universos paralelos. Isso aqui só para a gente pensar um pouquinho. Em cada universo desse existem bilhões de galáxias. Uma dessas bilhões de galáxias é a nossa, é a Via Láctea. A Via Láctea tem bilhões de sóis. E um desses, de pequena grandeza, de quinta grandeza, é o nosso. Ao redor desse, orbita 8 planetas. Antigamente se falavam de 9, hoje um perdeu status. E no meio desse planeta existe um planeta pequeno, que não é o maior, que não é o mais bonito, que não é o que mais chama atenção e que não é o que está mais próximo do Sol, chamado planeta Terra. E esse planeta Terra existem
mais de 7 bilhões de seres humanos. Um desses seres humanos sou eu que estou falando para vocês, e outros são vocês que estão aqui me ouvindo. Quando fala dessa imensidão do universo, Ellen White diz: aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidão. Ela não está falando da Bahia, ela não está falando do planeta Terra, ela não está falando do nosso sistema solar, ela não está falando da nossa estrela, ela não está falando da nossa galáxia, ela não está falando do nosso mundo paralelo, digamos assim, ela está falando de todos os universos possíveis, e ela chama isso de inumeráveis mundos. Mas esse Deus que mantém todas as coisas em suas mãos, que conhece cada estrela pelo seu nome exato, que mantém toda a vida organizada na palma de sua mão, ele é, ao mesmo tempo, aquele que cuida das necessidades do pequeno pardal, que confiante solta o seu humilde gorjeio. Então, esse Deus que cuida de todo o universo, de todos os mundos, que Ellen White diz que é inumerável, ele está preocupado com o dia a dia do pardal. Então, esse Deus que cuida de todo o universo, ele nota quando as minhas lágrimas caem. Mas é porque você é pastor, então tudo bem, ele cuida disso. Ou então porque você é o irmão Mário, ele está cuidando da sala. Não, eu não estou dizendo desses seres humanos só. Eu estou dizendo que nessa hora, cada ser humano, esteja ele em qualquer circunstância que for, se ele estiver chorando agora, Deus está notando. Como também qualquer iniciativa, qualquer esboço de alegria, Deus percebe, porque nós somos os seus filhos. Então, se esse grandioso Deus que mantém o universo em suas mãos está preocupado com o gorjeio do pardal, irmão, por que tanta ansiedade? Por que tantas preocupações? Por que nos invadem tantas incertezas? Nós não deveríamos ter uma fé mais firme nesse Deus? Nós não deveríamos desfrutar aí o que ela diz novamente? Se nós assim crêssemos, se nós assim confiássemos, se nós assim entendêssemos a grandiosidade de Deus, que Ele é o grande Deus das pequenas coisas também, haveríamos de desfrutar então um repouso de alma, o qual muitos têm sido, por muito tempo, alheios. Muitos não têm repouso de almas, porque não percebem Deus, porque não confiam em Deus, porque desconfiam de que o Senhor possa ser de fato esse Deus amorável, e muitos até desconfiam do seu grandioso poder. É o que ela nos convida a fazermos agora, né? Deus fala a nós por sua palavra. Deus, o primeiro momento que Deus fala a nós é através da natureza, para que nós percebermos. É verdade que para perceber Deus na natureza, não é aquele olhar fortuito e desinteressado, não é aquele olhar casual, mas é aquele olhar que percebe o autor em cada ato de sua obra. Mas Deus não só se revela através da natureza, mas ele escolheu uma outra forma de se revelar também. E ele escolheu se revelar através da sua palavra escrita. Deus nos fala a nós por sua palavra. Aí temos em em linhas mais claras a revelação do seu caráter, do seu procedimento com os homens e da grande obra de redenção. Através da palavra de Deus, nós percebemos o caráter de Deus sendo revelado, nós percebemos o trato de Deus para com o homem, esse Deus que deixou o universo, tornou-se homem, esse Deus que nasceu em uma situação bem precária, esse Deus que nasceu em uma situação bem inóspita, esse Deus que nasceu de uma forma extremamente simples. Esse Deus, irmãos, dono de todo o universo, ele se propôs a nascer de uma forma que eu duvido muito que alguém aqui tenha nascido na mesma circunstância. Quando se fala do nascimento de Jesus, o cinema, as pinturas tentam nos mostrar um curral,
bem bonito, bem preparado, um coxo bem higienizado, e nada disso corresponde à realidade. Jesus nasceu em meio aos animais, em um estábulo extremamente sujo. O primeiro berço foi um coxo cheio de sal, de ração, que José, como homem, tem muitos homens aqui nos ouvindo, não tinha tanta delicadeza e nem cuidava dos detalhes como uma mulher faz, e a mulher dele não podia fazer nada disso, que estava dando a luz ao Filho de Deus, dando a luz ao próprio Deus, e tudo isso Jesus fez. E a Bíblia nos mostra tudo isso. E tudo isso foi o trato de Deus com o homem através da obra redentora de Jesus Cristo. Quando eu analiso essas coisas, irmãos, quando eu paro para meditar nisso, eu não posso duvidar do amor de Deus e nem me angustiar, nem me frustrar, nem me desamparar, me sentir desamparado, nem me desesperar. Eu preciso ter confiança no poder de Deus, aguardar nele, porque o Senhor, que controla todas as coisas, cuida e controla também de minha vida. Se desejais familiarizar-vos com o Salvador, estudais as Santas Escrituras. Enchei o coração todo com as palavras de Deus. São elas a água viva a mitigar vossa sede ardente. O anseio por Deus não é preenchido por nada nessa vida, a não ser por Ele mesmo. E através das suas palavras, através da sua palavra, a Bíblia, nós podemos ser cheios de Deus. O tema da redenção é temas que os próprios anjos desejam penetrar. Sabe, nenhum ser, em nenhum lugar desse vasto mundo, desse vasto universo, desses inumeráveis mundos, nenhum deles pode experimentar o mistério da redenção. E estudá-lo, os anjos gostariam de estudar, mas eles não têm condições de estudar como nós estudamos. Será essa a ciência e o cântico dos gemidos através dos séculos da eternidade. Durante toda a eternidade, nós cantaremos a redenção. Como um Deus deixa tudo para vir salvar o único mundo que rebelou-se contra ele. Como esse Deus para me ouvir, um grande pecador. Como esse Deus para nos ouvir. Como esse Deus está agora tocando os nossos corações a fim de nos levar a vivermos uma comunhão ininterrupta com ele e a fim de confiar inteiramente nele. Estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossas próprias energias e habilidades adquiridas se atrofiarão. Sabe o que a irmã White está dizendo, meus irmãos? Em sendo possível, todos nós deveremos estudar as palavras de Deus por nós mesmos. Eu devo receber de primeira mão o pão do céu. Lógico, a igreja tem os seus sistemas de pregações, os pregadores, tem os professores de escola sabatina, tem os instrutores bíblicos, e tudo isso faz parte do sistema que Deus estabeleceu. Mas a palavra de Deus deve ser estudada por cada ser humano em primeira mão. Todos nós devemos buscar a palavra de Deus por nós mesmos, e o Espírito de Deus há de nos ajudar. Tem um pensamento, eu não coloquei aqui, que a irmã White diz que é melhor estudarmos um pequeno texto e absorvermos as lições dele e ligarmos essas lições à história da redenção e à nossa vida prática, do que se estudarmos um capítulo inteiro sem absorvermos aquilo que Deus quer nos falar. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nada, irmãos. Nenhum livro, nenhuma ciência desse mundo pode se equiparar. Aliás, pode ser comparado nem de longe à Bíblia, aquilo que é a palavra de Deus para fortalecer o nosso intelecto. Bem pouco benefício ela nos adverte, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras.
uma leitura fortuita, sem profundidade, rápida, porque o horário chegou. Isso não nos fortalece, isso não nos edifica. Devemos estudá-la muito a fundo. Nunca, um outro detalhe, diz ela, a Bíblia deve ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser-nos-á dada. Somente aí, depois de pedirmos a iluminação do Espírito Santo, depois de nos dedicarmos inteiramente ao Senhor, depois de orarmos inteiramente ao Senhor, é que a sua santa palavra pode ser estudada e nós podemos absorver tudo o que a palavra de Deus nos diz. Deus, esse Deus se deixa conhecer por nós. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que imagino que vocês conheçam, e esse é o Deus que quer ter um profundo relacionamento e uma profunda intimidade conosco. Irmãos, esse é o meu desejo, nessa manhã, de me aprofundar mais na palavra de Deus, de perceber Deus mais nos detalhes, no corre-corre da vida, as digitais do Senhor na natureza, que ele nos deixou de graça, mostrando, dizendo assim, filho, eu estou no controle. Esse é o meu desejo. É o seu desejo também? De dizer, Senhor, eu quero te perceber nas pequenas coisas e eu quero viver a vida inteiramente a você? Eu posso orar? Nesse momento? Ok, então vamos orar. Maravilhoso Pai, nosso Deus que estás nos céus, louvado, bendito, exaltado seja o teu excelso nome. Obrigado por mais uma madrugada que o Senhor nos concede. De forma muito especial para estarmos juntos, em lugares diferentes, mas juntos através da internet e, acima de tudo, juntos através da comunhão contigo. Senhor, muitas são os detalhes da natureza, do dia a dia, que o Senhor tenta nos fazer enxergar e entender e aceitar o teu controle e comando sobre todas as coisas. E nesta manhã nós estamos nos comprometendo contigo que vamos buscar na natureza a tua revelação, vamos confiar mais no Senhor, vamos depositar a nossa vida em tuas mãos. Assim Amém. Também, Senhor, como buscarmos ainda mais, com afinco, com profundidade, com esforço a tua palavra. Nos tome em tuas mãos, o Senhor conhece a nossa vida, aquilo que pode nos trazer preocupação, aquilo que pode nos trazer ansiedade, aquilo que pode nos frustrar, que a nossa vida esteja guardada em Cristo, em Deus. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. De Deus seja louvado por isso. Deus continue abençoando vocês. Orem sempre por nós. E agradecer o meu amigo, pastor Robson. É uma amizade aí, irmão, de quase 30 anos. Verdade, eu que agradeço, pastor. Muito obrigado, amigo. Tamo junto. Tamo junto. Pastor Robson é uma potência, viu, pastor Luiz? É verdade, é verdade. É isso. Giovanni, vamos cantar o nosso hino final e depois a gente se despede. Vamos louvar o nosso Deus.
Amém, amém. Queridos, já